Pega a sua Bíblia, abra ali em 1 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Pega aí a sua Bíblia. Deixa aberta aí em 1 Coríntios capítulo 3. Não vou falar o versículo ainda, porque senão você vai olhar. Nós começamos na semana passada uma série de mensagens falando a respeito do reino de Deus. Quantos lembram? Falamos na semana passada sobre o reino de ponta cabeça. Inclusive até alguns irmãos me pediram um livro, que é baseado num livro, que eu estou lendo ele, não terminei ainda, mas eu tenho lido ele, que mostra que o reino de Deus é completamente o inverso do que é a ideia do mundo aí fora. Nós falamos que no reino de Deus não tem espaço para preeminência, não tem aquela coisa, não, eu sou o grande, não. Aquele que quiser ser o maior, seja o que serve. Enquanto para o mundo o maior é aquele que senta à mesa e é servido, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. O reino de Deus é o contrário, é invertido. Falamos que no reino de Deus, aquele que parece ser mais desprezado, no reino de Deus, é honrado. A Bíblia diz que Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que são. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E te falo, se você está aqui hoje nessa manhã, é porque Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, irmão, a Bíblia diz que você é louco. Amém. Aí, tá vendo? É louco. Eu falo um negócio desse, ele fala amém ainda. Falamos também que no reino de Deus não tem exclusivismo, irmão. Por isso que eu falei que esse lugar é o lugar mais parecido com o céu. Porque não importa se você entrou aqui e não terminou a 4ª classe, ou se você já é doutorado, mestrado, PhD, não importa. Quando nós chegamos no reino de Deus, todos somos filhos de Deus. Amém? E falamos que no reino de Deus a santidade requer radicalidade. Que com o pecado você não faz acordo. Com o pecado você é radical. Se o seu olho te faz pecar, você arranca ele fora. Amém? E hoje nós vamos falar sobre as 3 colunas do reino de Deus. 3 bases que a palavra de Deus nos fala que são colunas, chaves, sustento, alicerce para o reino de Deus. Antes de nós lermos, baixa a cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, amamos a igreja do Senhor e amamos o Teu reino, Jesus. O que nós clamamos nesse lugar, nessa manhã, é que o Teu reino venha e tome nós, os nossos corações, nossas famílias, tome-nos em todo o nosso ser e que venhamos ser governados pelo reino do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade neste lugar de fazer em nós tudo aquilo que o Senhor desejar. Jesus, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre essas 3 colunas do reino de Deus que são base. Mas antes de falar dessas 3 colunas, porque o apóstolo Paulo ele dá o exemplo de que a igreja é um grande edifício, nós temos edificado a obra de Deus, amém? Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, eu quero ler aqui apenas os versículos 10 e 11 com você, que diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alicerce, Ele é a base da igreja. Quando Pedro teve aquela revelação que ele disse para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? Os católicos falam que é Pedro, não é Pedro, essa pedra é Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A base, o alicerce é Jesus Cristo. Por isso toda igreja cristã, a sua base, o seu alicerce deve ser Cristo. Amém? Por isso, se o centro da igreja não for Jesus, isso não é igreja. Se a base não for Jesus, infelizmente hoje nós vemos às vezes evangelhos voltados para o homem,
venha que você vai ser abençoado. Tudo voltado para o homem, venha que Deus tem para você. E a coisa fica voltada para o homem. A questão não é nada para o homem, a questão é Jesus. Venha para Jesus. Entregue a sua vida a Ele, Ele é o centro. Tudo é por Ele e para Ele. Ele é Jesus. Amém? Agora, se Jesus é o alicerce, o apóstolo Paulo, agora eu quero que você vá lá para Romanos, no capítulo 14, que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja, para os romanos, a respeito de alguns princípios, dando algumas orientações para a igreja de Roma, e em meio a essas orientações, ele solta um princípio daquilo que é o reino de Deus, as 3 colunas do reino de Deus. Romanos capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 17, só para você entender o contexto. O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, desde o início, ele está falando sobre comida. Quanto gosta de comer aqui? Tem gente que não gosta de comer? Então tudo bem, nós vamos fazer jejum, glória a Deus, você não vai ter problema, aleluia. Mas para aqueles que gostam de comer, o apóstolo Paulo ele estava orientando a igreja, porque havia algumas pessoas que queriam comer de tudo, e tem gente que come de tudo. Quantos comem de tudo aqui? Glória a Deus. Mas ele falou que também tinha alguns que não comiam de tudo, alguns queriam comer só vegetais, outros não queriam comer algumas coisas, e o apóstolo Paulo, ele dando orientações, ele fala: meu irmão, se você não quer comer tudo, tá bem, não come, mas não reclama do que come. E você que quer comer tudo, pode comer, mas não reclama daquele que não come. E aí ele fala, a partir do versículo 17, ele diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos. É como se ele falasse: irmão, não importa o que você come, não se preocupe com isso é coisa pequena. Ele está dizendo, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus, e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Nesse texto, o apóstolo Paulo ele fala: irmãos, a questão não é nessa de comida, mas de viver uma vida de justiça. Diga comigo: justiça, paz, diga alegria no Espírito. Mas atenção que é alegria no Espírito Santo, porque existem outras alegrias. Essas 3 coisas o apóstolo Paulo fala que compõem o reino de Deus. A versão revista atualizada diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Se nós fôssemos resumir, o que compõe o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito. Se Jesus é a base, as colunas dessa base são justiça, paz e alegria. Isso é um reino. Já pensou você participar de um reino que ele é completamente justo, cheio de paz e que só tem alegria? Olha que benção, sim ou não? Mas nós vamos falar um pouco sobre essa questão da justiça, porque se o reino de Deus é um reino justo, olha aqui para mim, só vai entrar gente justa. Sabe disso, né? Sabe que lá no céu não entra pecador, só entra justo. Você sabia disso? Aí você pensa: estou enrolado. Não, tem a esperança. A palavra de Deus, escrita no original em grego, essa palavra justiça, ela significa o seguinte: é um estado daquele que está como deveria ser, retidão, a condição aceitável por Deus. É a doutrina pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Isso é justiça. Integridade, virtude, pureza de vida, correção de pensamento, de sentimento e ação. Em um sentido mais restrito, é justiça ou a virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Isso é justiça. É você estar numa situação sendo aceitável por Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa. Você sabe por que Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos? Eu vou te falar pelo menos o motivo, a razão principal. Porque eles se achavam justos. E Jesus disse: vocês são tudo sepulcro caiado. Como diria o ditado português: por fora bela viola,
por dentro, pombo loureto. Eles se achavam justos, e Jesus diz: vocês não são justos. Vocês ficam falando para as pessoas fazerem, e vocês mesmos não fazem. Agora, existem pessoas, e hoje, nos dias de hoje, que se acham pessoas justas. Pessoas que se acham boas pessoas. Não, eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém, eu tenho um bom coração. Mas a verdade, eu quero mostrar para você qual é a nossa condição segundo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 64. Porque a nossa justiça própria, aquilo que nós achamos que somos justos, eu quero mostrar para você o que a Bíblia fala a respeito da nossa justiça. Porque muitas vezes a gente se acha bom. E na verdade o fato de nós nos acharmos bons, nós nos colocamos na mesma posição dos fariseus. Isaías capítulo 64, olha só o que o profeta Isaías diz no verso 6. O profeta Isaías falando, Isaías capítulo 64, a partir do verso 6, olha só o que o profeta diz. Ele diz assim: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quantos aqui nunca pecaram? Glória a Deus, se levantasse a mão já tinha sido o primeiro dia. Aleluia. Quando mostramos, olha só o que o profeta Isaías está falando. Ele diz assim: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, o profeta Isaías falando, ele representando o povo, quando nós mostramos os nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Sabe o que eram os trapos imundos na época? Naquela época não tinha absorvente feminino. As mulheres usavam os panos quando ela estava no período menstrual. E esses panos eram chamados de trapos imundos. O profeta Isaías está chamando os nossos atos de justiça de trapos imundos. Sabe o que significa? Na nossa força, não importa o quanto você tenta ser justo, você não consegue. A gente tentando às vezes fazer o certo na nossa força, a gente faz o errado, irmão. Ah, mas eu tive uma boa intenção. Até com boa intenção a gente faz coisa errada, meu irmão. Que como diria o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 13, eu quero que você abra lá, porque o apóstolo Paulo, ele até vai mais forte agora. Vai lá para Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, o verso 9, o apóstolo Paulo, ele diz bem claro, muito claro o que ele fala. Ele diz assim, Romanos 3, a partir do verso 9, ele diz assim: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, porque tinha judeu que se achava melhor que os gentios, que não queria comer com os gentios, aquela coisa toda. Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como confirmam as escrituras, ninguém é justo, nem sequer um. Eita, não importa se é judeu, se é grego, se é branco, se é preto, não importa, ninguém é justo. Aí a coisa estreita, porque se o reino de Deus é um reino de justiça, só entra justo, irmão. Quantos estão entendendo? Isso complica, porque sabe por quê? Porque isso fere o nosso ego, porque às vezes a gente se acha bom pra caramba. Não, eu sou uma pessoa correta, eu tenho um bom coração. Não é nada, irmão. Uma vez eu ouvi de um pastor e achei fantástico. Aquelas pessoas que falam mal de mim, sabe por que elas falam mal de mim? É porque não me conhecem, porque se me conhecesse, falava mais mal ainda. Porque a nossa natureza é pecaminosa, irmão. Quando a gente vê, às vezes, pessoas caindo no pecado, em vez de você ter aquela atitude, ai que horror, que absurdo não, meu irmão. A mesma natureza que está nele, está em nós. E a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Senhor, me guarda, Senhor, porque essa mesma natureza está em mim. Quantos estão entendendo? Agora, se o reino de Deus é justo, e o apóstolo Paulo disse que não há ninguém justo, e agora? Pergunta para a pessoa do seu lado, e agora? Como é que a gente entra no reino de Deus? O apóstolo Paulo, um pouquinho mais para frente, no Romanos capítulo 3, ele dá a resposta. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, olha só o que ele diz, presta atenção. Diz assim:
Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Continuando, verso 22. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Hoje, todo aquele que crê em Jesus, a palavra diz que quem crê em Jesus Cristo é justificado. Sabe o que significa ser justificado? Antes você não era justo, você não tinha atitudes justas, não tem a ver com você, não tem a ver com o seu comportamento, tem a ver com o que você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quantos aqui nessa manhã creem em Jesus? Então fala para quem está do seu lado, então você é justo. Se você crê em Jesus, você é justo. Um dia, quando nós morremos e partimos dessa para melhor, como a gente falou ontem, né? Uns vão mais rápido, né, Pedro? Porque são os mais velhinhos. Nós vamos chegar diante de Deus, sabe o que Deus vai fazer? Vai olhar para nós e vai falar assim: não, esse aqui creu em Jesus, pode entrar no reino de Deus, porque aquele que creu em Jesus se torna justo. Não tem a ver com o comportamento dele, tem a ver com o que Jesus fez, e ele creu naquilo que Jesus fez. Quantos estão entendendo? Porque o reino de Deus é um lugar de justiça, mas não é a nossa justiça, não é o nosso comportamento, é a justiça de Cristo em nós. Por isso que a palavra fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque aquele que está em Cristo, é aquele que em Cristo foi feito justo, e hoje você pode orar pelo enfermo e ele ser curado em nome de Jesus, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? A segunda coluna que o apóstolo Paulo fala ali em Romanos capítulo 14, e eu quero ler de novo o versículo 17, ele diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito. A segunda coluna que ele fala que o reino de Deus é um reino de paz. Quantos gostam de viver em paz aí? Agora, quantos tem pessoa na sua vida que quer tirar a sua paz? Oh, Jesus. Mas a questão é que o reino de Deus é um reino de paz. Só que ele não é um reino de paz da ideia que nós temos de paz. Ah não, paz para mim é quando eu tirar férias, eu vou estar ali numa ilha, vou estar com um solzinho ali, vou estar deitado numa rede, tomando água de coco. Ai, olha que paz. Isso não é paz, meu irmão. Pode ser até um momento ali gostoso, mas se você estiver indo fazer isso só para fugir de problema, quando você voltar para sua casa, o problema vai estar lá. Isso não é paz. Abra ali a sua Bíblia em João capítulo 14, verso 27. Jesus, ele falando ali para os discípulos, ele diz algo para eles. Ele diz assim, João 14, 27. Ele diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Isso é, a paz que Jesus dá, a paz do reino de Deus, é uma paz que o mundo não tem, irmão. Porque para alguns, ter paz é ter dinheiro na conta, contas todas pagas, a casa toda arrumadinha, não tem goteira, o carro está tudo funcionando. Ah, estou em paz. Não, você pode ter tudo isso e ainda não ter paz.
Agora, essa paz que o Senhor Jesus falou, que não é a paz como o mundo dá, como que nós podemos ter? Eu quero ler aqui alguns textos que isso mostra para você. Vai lá em Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, nós vamos ler os versos 1 e 2. Romanos 5, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Roma, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, olha ele falando de ser justificado pela fé em Cristo Jesus de novo, ele diz assim: temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a primeira coisa para a gente poder ter essa fé é crer em Jesus e ser justificado nele. Você sabe por que tem muitas pessoas que não vivem em paz? Porque elas não creem verdadeiramente que foram justificadas em Cristo Jesus. Vou te dar um exemplo, e o diabo ele sabe disso. Aí está lá o irmão, está na igreja, firme e forte, aí ele vai e comete um pecado. Deixa eu te falar, quando você comete um pecado, o diabo se aproveita disso. E ele começa a falar: tá vendo? Você não é crente nada, você é um sem vergonha, você não é fiel. E aí o camarada fica: oh meu Deus, é verdade, oh meu Deus, olha só, isso não é a atitude de um cristão. E a pessoa fica mal. Mas por que ela fica mal? Porque ela se esquece de que ela foi justificada pelo sangue de Jesus. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente, não pode ser de propósito. Mas quando acontecer o acidente, a atitude de um cristão que crê que é justificado em Cristo Jesus, ele vai chegar e falar: pai, me perdoa, eu não queria ter feito, acabei fazendo, pai, me perdoa, e obrigado, porque eu já fui justificado pelo sangue de Jesus. A biografia de Martinho Lutero diz que certo dia, Martinho Lutero estava se levantando ali, sendo um dos precursores da reforma protestante, e a biografia diz que um dia, o diabo apareceu para ele no quarto dele. Não sei se alguém já teve alguma experiência dessa, eu espero que não. Eu também não pretendo ter. Mas a biografia conta que ele teve essa experiência, porque era um homem que na sua época estava sendo levantado por Deus para causar uma revolução. E diz que o diabo chegou com um papel, anotado todos os pecados que ele havia cometido. Ah, você está querendo fazer essa revolução toda, mas você fez isso, fez aquilo, fez isso e mais aquilo outro. E diz que Martinho Lutero virou para o diabo e falou: olha, apesar de você ser o pai da mentira, o que você está dizendo é verdade, eu fiz isso tudo. Você só se esqueceu de uma coisa. Aí embaixo desse papel está escrito em vermelho: justificado pelo sangue de Jesus. Porque quando nós temos esse entendimento e fomos justificados pelo sangue de Jesus, você não vive mais com a vida desgraçada de ai meu Deus, ai, você continua em paz. O diabo não vai mais ficar na sua orelha. Eu falei: não, eu pequei, olha, 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é, eu me arrependo, pedi perdão ao Senhor, eu estou justificado. O diabo não pode me condenar mais. Porque senão a pessoa vive uma vida de tormento. A pessoa vive uma vida de altos e baixos. O dia que ela se comporta bem, ela está bem. Aí o dia que ela pisa na bola, pronto, ela está numa depressão profunda. Porque ela não entendeu que a justificação é pela fé em Cristo Jesus e não por causa do comportamento dela. Quantos estão entendendo? Fala para quem está do seu lado: você é justificado por causa de Jesus. Por isso diga para ela: por isso fique em paz, meu irmão. Fica aí com essa vida, ai, ai. Não, é isso que o diabo quer. Mas quando nós cremos em Jesus, não importa aquilo que a gente fez, irmão. Não existe pecado grande demais que o sangue de Jesus não perdoe. Por isso eu falo que lá no céu a gente vai ter muitas surpresas. Porque pessoas que a gente achava: meu Deus, esse camarada está aqui. Tá, ele foi justificado pelo sangue de Jesus. E aquele outro que se aparentava tão justo e correto, não está. Por quê? Não tem a ver conosco, tem a ver com crer na obra de Jesus. Amém? Segunda coisa, para que a gente possa viver debaixo dessa fé que é o reino de Deus, vai lá para Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, o verso 3, onde o profeta Isaías revela um princípio que
Ele diz assim, Isaías 26, o verso 3, ele diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Vou ler de novo. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Sabe o que significa, meu irmão? Sabe qual é o lugar de paz? É você estar dentro do propósito de Deus. Um grande exemplo bíblico disso, você deve conhecer, foi o profeta Jonas, que Deus mandou ele para um lado. O que ele fez? Foi para o outro, teimoso. O que aconteceu? A palavra fala que ele pegou um barco, o barco acabou no meio de uma tempestade, o barco ia afundar, jogaram ele no mar, foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias na barriga do peixe. Essa turbulência toda era para acontecer, sim ou não? Claro que não, irmão. Mas é por quê? Porque ele fugiu, ele saiu fora do propósito e da vontade de Deus. E aqui o profeta Isaías está dizendo que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Eu estou no centro da vontade de Deus, e ainda que hajam grandes tempestades, eu estou em paz. É como Jesus que estava no barco com os discípulos, eles todos apavorados, no meio da tempestade. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Por quê? Eu estou no centro da vontade do meu Pai, e quando eu estou no centro da vontade do meu Pai, quando eu estou alinhado com o propósito dele, não importa as tempestades, eu estou em paz. Por isso a maior preocupação do cristão é: Senhor, todos os dias eu quero viver a tua vontade, quero fazer a tua vontade. Nós compartilhamos ontem no nosso celulão que nós somos uma igreja que tem um encargo de edificar uma igreja de cristãos vencedores. E nós queremos que um cristão vencedor é aquele que faz a vontade de Deus. Porque Jesus diz em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque tem crente que ele vem para a igreja não é para fazer a vontade de Deus, ele vem para a igreja para orar, para que Deus faça a vontade dele. Deus, faça a minha vontade, Senhor, abençoe os meus planos. Isso está completamente desalinhado com o propósito de Deus. Nós temos que chegar e falar: Senhor, faz a tua vontade em mim, livra-me da minha vontade e cumpre em mim o teu querer. Porque quando nós estamos alinhados com o plano e o propósito de Deus, apesar das tempestades, porque elas têm, sim ou não? Vai ter problema, irmão, vai ter complicações, mas apesar das tempestades, nós vamos estar em paz por sabermos que estamos no centro da vontade de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está falando: fique em paz, meu irmão. Mas fala para ele: mas viva dentro do propósito de Deus para a sua vida. Não foge dele não. Estava compartilhando com um rapaz que falou para mim que estava com o desejo de vir para Portugal. Não, eu já sempre tive um sonho. Ele falou: não, mas eu estou até bem aqui. Eu falei: irmão, a questão não é o lugar. A questão é você estar no centro da vontade de Deus. Porque se o centro da vontade de Deus for você ir para o Iraque, você vai estar lá e vai estar em paz, vai estar feliz. Por quê? É o centro da vontade de Deus. Mas meu irmão, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para o Dubai. Se você estiver fora da vontade de Deus, sua vida vai virar um inferno. Você não vai estar em paz. Porque o Senhor guarda em perfeita paz aqueles que estão no centro do seu propósito. Amém? Terceira coisa, para que a gente possa viver essa paz do reino de Deus, vai lá em João capítulo 16, onde o Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos, João capítulo 16, a partir do verso 33, o Senhor Jesus disse assim para os discípulos. Jesus estava ensinando um monte de coisa para os discípulos, falando várias coisas para eles, e olha só o que ele disse ali no verso 33, ele disse assim: eu disse isso, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Isso é, Jesus estava ensinando um monte de coisa para os discípulos, muitas palavras de Jesus para os discípulos, e Jesus fala para eles: sabe por que eu disse tudo isso para vocês? Para que vocês fiquem em paz. Sabe por que tem muito cristão que não vive em paz? Porque o reino de Deus é o reino de paz. Porque não conhece as palavras de Jesus, não medita nas palavras de Jesus, lê o Instagram, lê as notícias do mundo aí fora. Você viu a guerra lá no Oriente Médio?
Aí tem gente que vê alguns programas de TV e mataram 2 em Lisboa, sequestraram 1 em Porto. Aí a pessoa tem até medo de sair de casa, porque é o que ela está lendo. Mas quando nós meditamos nas palavras de Jesus, as palavras de Jesus nos trazem paz. Jesus disse: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Não é assim não, vocês vão estar em paz, vão estar tranquilos. Ele está dizendo: nesse mundo vocês vão ter aflições. Olha, já pensou? Olha, eu vou falar um negócio para você ficar em paz, você vai ter aflição. Estranho isso, né? Porque apesar das aflições, Jesus disse: as minhas palavras, eu estou dizendo isso para vocês, para que apesar de tudo isso, vocês estejam em paz. Porque às vezes a gente vai ter problema, e nós às vezes somos tão imaturos no nosso problema, que a gente fica meio perdido, e agora, e agora, e agora? E é como se Jesus chegasse e colocasse a mãozinha na nossa cabeça e falasse assim: calma, filho, calma, respira fundo, agora abre o olho. Aí você abre o olho, é verdade, dá para ir por ali, né? Porque esse é o Senhor, apesar das dificuldades, as palavras dele nos acalmam e nos mostram o caminho. Quantos estão entendendo? Por isso que o reino de Deus é um reino de paz. Nós estamos na palavra de Jesus, nós vamos estar em paz apesar de tudo. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Jesus. Pergunta para quem está assistindo: e você lê a palavra de Jesus todos os dias? Ou você só fica vendo os versículos do dia do aplicativo? Não, meu irmão, plano de leitura bíblica. Nós estamos num plano de leitura bíblico lá no nosso aplicativo da igreja. Você está lendo a Bíblia todo dia, irmão? 3, 4, 5 capítulos por dia, meditando nas palavras de Jesus. Nós precisamos disso, em nome de Jesus. E essa paz que o Senhor Jesus nos dá, é uma paz que nos dá certeza da nossa salvação. Já viu pessoa que não tem certeza de ser salvo? Isso é terrível, irmão. Porque quando você crê em Jesus, a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não será condenado. Aí a pessoa fica toda hora: ai, não sei se eu sou, um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou. É estranho isso, que é uma vida de tormento. Não, a vida que o Senhor tem para nós é uma vida de paz. Eu creio nele, eu confio nele, eu estou em paz, porque eu sou justificado por ele. É uma vida que apesar do sofrimento a gente vai ter paciência. Nós vamos estar fortalecidos mesmo em meio às tempestades. E mesmo em meio à morte, nós vamos estar na alegria de Deus. Essa é a paz do reino de Deus. Quantos estão entendendo? Aleluia. Terceira e última coluna do reino de Deus, para que a gente possa orar. O apóstolo Paulo ali em Romanos, ele diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantas são pessoas alegres aqui? Vê se tem alguém alegre do seu lado aí. Não, porque tem gente que acorda com um mau humor terrível. Alguém aqui acorda com um mau humor terrível? Misericórdia, irmão. Crente não pode acordar de mau humor, não. Porque o reino de Deus é um lugar de alegria. Amém? Oh, aleluia. Só que deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo, ele fala de alegria no Espírito Santo. Não é uma alegria qualquer. Porque existe uma alegria natural, sim ou não? Por mais que ela às vezes é momentânea, mas é uma alegria natural. O dia que nasceu o seu filho, foi o dia de alegria? Não foi o dia de alegria? Oh, Jesus, misericórdia. Mas para alguns é, pelo menos para a maioria. Às vezes o dia que você se formou na faculdade, um dia de festa, um dia de alegria, celebração, sim ou não? Foi alegre? Pronto, também, não tem nada de errado, é uma alegria. O dia que você casou, aí o irmão fala: não foi o dia que eu casei, foi uma alegria, foi a noite. Falou: irmão, mas foi uma alegria, sim ou não? Você celebrou ali com a família, foi maravilhoso. Isso é uma alegria natural, faz parte. Uma alegria o dia que você, seu patrão te chamou e falou assim: eu quero te dar um aumento. Eita, aleluia. É uma alegria. É uma alegria estar ali no trabalho. Às vezes uma alegria quando você conquistou algo. Às vezes fez a viagem dos seus sonhos, ou comprou o carro dos seus sonhos. Isso é uma alegria, sim ou não? Mas deixa eu te falar, isso é uma alegria natural, irmão. Qualquer um pode fazer isso. A alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui é alegria no Espírito Santo. Nós podemos ter essa alegria, e não tem nada de errado, mas não é essa alegria que ele está falando. Existe também a alegria do pecado. Você sabe que tem gente que fica feliz com o pecado, sim ou não?
Porque o pecado é bom, sim ou não? O pecado é bom, senão ninguém pecava, irmão. O problema é a recompensa, é o salário do pecado, que é a morte. O pecado em si é bom. Costumo dizer que pecado é igual leite condensado, irmão. Na hora é bom, mas depois, irmão, faz um mal. Porque o pecado é bom. E é uma alegria momentânea. Às vezes a pessoa bebe até cercar o galo. E a pessoa fica alegre, sorrindo à toa. Sim ou não? Não sei quantos gostam de conversar com um bêbado aqui. Ele fica perto de você assim. Ele está numa alegria só que aquilo é a alegria momentânea do álcool, né? A hora que acabar o álcool, acabou. Tem alegrias que é aquela alegria de que vai para a festa. A pessoa vai para a festa, está com os amigos, aí é um momento alegre, né? O duro é quando ele vai embora, está sozinho, acabou a alegria. Uma alegria momentânea. Essa não é a alegria do Espírito Santo. Qual é a alegria do Espírito Santo? Que é a alegria do reino de Deus. Abra sua Bíblia ali em Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, o profeta Isaías, ele liberou uma palavra profética, a qual foi o primeiro texto que Jesus leu no início do seu ministério. Isaías capítulo 61, a partir do verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão grandes, como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Olha só o verso 3, ele diz: a todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinza, e uma alegre bênção em vez de lamento. Isto é, uma palavra. E o Senhor Jesus depois, quando Ele foi iniciar o ministério, Ele leu: eu vim aqui para derramar alegria sobre os que choram. Porque o reino de Deus, meu irmão, é de alegria. Ah não, mas eu sou assim mesmo, eu sou meio emburrado mesmo. Não, filho, você é filho de Deus agora, aleluia. Ah não, mas eu sou daqueles que é tranquilo, que você fala bom dia, a pessoa fala bom dia por quê? Não, bom dia por quê? Não. Você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem razão de sobra agora para acordar sorrindo, aleluia, alegre. Abra sua Bíblia ali em Hebreus, no capítulo 1. O autor de Hebreus, ele falando a respeito de Jesus, fala mais ou menos aquilo que o profeta Isaías disse. Hebreus capítulo 1, os versos 8 e 9, o autor de Hebreus, ele diz assim: mas ao Filho, que está o Filho aí em letra maiúscula, que está falando de Jesus, ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Sabe o que significa, meu irmão? Olha aqui para mim. Jesus era uma pessoa alegre. A Bíblia, se você for nos evangelhos, você vai ver que teve um momento ali onde as crianças queriam vir até Jesus e os discípulos queriam impedir. E Jesus fala assim: não impede não, deixa vir a mim os pequeninos. Você já viu alguma criança aí com gente emburrada? Não, eles não querem. Eles gostam de estar com pessoas alegres. Eu gosto muito da série do The Chosen, porque ela passou essa imagem de um Jesus alegre, de um Jesus que também dança, de um Jesus que brinca com as crianças, porque ele atraía as crianças. Fala para a pessoa que está falando: Jesus é alegre. Fala para ele: então seja alegre também, meu irmão. Você já pensou se um dia nós formos entrar no reino de Deus, e a hora que parar na porta, o anjo vai olhar, pode ser que, ou Pedro, né? Porque Pedro tem a chave, né? Vai que ele era o porteiro, né?
e vai olhar, vai ver, deixa eu ver se essa cara é de alegre. Ixi, você é muito emburrado, vai para o outro lado ali, o andar de baixo, se faz favor. Porque o reino de Deus é um lugar de alegria, irmão. E não é, não, um dia lá no céu eu vou ser alegre, agora deixa eu desse jeito aqui mesmo. Porque alguns falam, não, eu não sou alegre porque você não está na minha pele. Eu falei, eu não estou na sua pele, irmão. É porque você não casou com quem eu casei. Irmão, se você entender o que Jesus fez pela sua vida, essa já é a razão suficiente para você ser uma pessoa alegre. Tão alegre que você vai fazer o seu cônjuge uma pessoa alegre. Hã? Quantos aqui casaram com alguém bravo? Pode levantar a mão sem medo, vai. Eu sei que você já ficou com medo dela porque ela já é brava. Pode, fica sem medo. Não, casou com alguém bravo? Ou ele casou com alguém bravo? Não, normal, todo casal tem alguém que é mais bravo, sim ou não? É normal. Isso acontece, faz parte. Eu falo, eu brinco, né? Eu brinco com a Diana, eu falo, minha mulher é uma mulher brava. Eu falo, para mim mulher de Deus tem que ser um pouco brava mesmo, porque assim guarda o homem. Não tem problema não, pode guardar. Eu brinco que um dia eu vou colocar uma plaquinha na minha casa assim, né? O cão é manso, cuidado. A mulher é brava, o cão é manso, né? Eu falo brincando, né? Mas quando a alegria do reino de Deus entra na nossa vida, não importa o quão brava fosse a pessoa, ela vai ser alegre. Porque o reino de Deus é um lugar de alegria. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses no capítulo 4, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo, que é considerada o livro da Bíblia, a carta mais feliz, que inclusive foi escrito dentro de uma prisão. Ele diz o seguinte, Filipenses 4:4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, se alegrem no Senhor. Eu não tenho motivo para me alegrar porque eu fui mandado embora, a minha mulher está brava comigo. O apóstolo Paulo está dizendo, se alegra no Senhor. Sempre, alegre-se sempre no Senhor. E ele diz, e repito, alegre-se. Meu irmão, você não faz ideia do tanto de motivo que nós temos para nos alegrar no Senhor. Se você começar a refletir de todos os motivos que você tem para se alegrar no Senhor, você vai se alegrar. Você acordou hoje. Teve pessoa que hoje não acordou. Acordou morto, né? Como diria, né? Teve gente que não acordou hoje. Teve pessoas que hoje têm muitos motivos para chorar. Mas hoje você pode levantar e respirar. Porque tem pessoas que essa noite, às vezes por causa de um acidente, pode ter ficado paraplégico. Então, se você começar a refletir, você tem tantos motivos no Senhor para se alegrar, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem te dado saúde, Ele tem te dado força, Ele tem te dado inteligência. Por isso nós sempre devemos nos alegrar no Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, se alegre no Senhor, meu irmão. Às vezes a Diane, quando ela fica brava, eu falo, se alegra, meu amor, eu dou um sorriso. Aí ela fica mais brava ainda. Eita Jesus. Mas é uma benção. Lá em Provérbios, no capítulo 15, Salomão, um dos homens mais sábios que viveu nessa terra, ele disse algo poderoso. Em Provérbios capítulo 15, ele diz assim no verso 13. Eu quero ler em 3 versões, que diz assim: o coração contente alegra o rosto. A versão revista e atualizada diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Por isso, não existe gente feia. Existem pessoas que não são alegres. Bom, está resolvido. Por isso que eu falo, não existe gente feia. Não, porque eu já conheci pessoas que antes de se converter, a pessoa era feia igual o pecado, misericórdia, coitadinho. Feio, mas feio que dói, torto, tudo torto, horrível. Mas aí a pessoa se converte, entrega a vida para Jesus, conhece Jesus, e não é que fica bonito? Há esperança, né, Gabriel? Porque o Senhor gera o nosso coração, faz o nosso coração ficar alegre e aformoseia o rosto. Por isso nós precisamos ser alegres, se alegrar sempre no Senhor, e apesar de tudo, você vai ser uma pessoa mais bonita. Vê se tem uma pessoa bonita do seu lado aí.
Porque tem que estar alegre no Senhor, meu irmão. Aleluia. Hebreus capítulo 1, verso 9, o autor de Hebreus, ele fala justamente isso a respeito de Jesus. Nós já lemos, eu quero ler de novo, que ele diz: amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus te ungiu, derramou sobre ti óleo de alegria, mais que sobre qualquer outro. Jesus era alegre, nós devemos ser alegres também. A vontade de Deus é que nós venhamos ser semelhantes a Jesus. Por isso, sejamos alegres sempre, irmão. Pode estar sol, pode estar chovendo, pode vir essa tempestade que for, devemos sempre nos alegrar no Senhor, porque o reino de Deus é o reino de alegria. Só vai entrar gente alegre nele. Emburrado não vai entrar não. Aleluia por isso. E o último versículo para ler, eu quero ler ali com você em Lucas capítulo 15, o verso 10, onde o Senhor Jesus, contando uma parábola, nos revelou algo do céu. Que ele diz assim, Lucas 10, a partir do versículo, no versículo 10 ele diz assim: da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. É interessante que aqui, Jesus ele fala que há alegria na presença dos anjos. Não diz que há alegria nos anjos. Vou te fazer uma pergunta: quem que está diante dos anjos? Os anjos estão ao redor do trono de Deus. Imagina que você tem o trono de Deus e os anjos estão à volta. Jesus está dizendo que há alegria na presença dos anjos quando um pecador se arrepende. Eu vou te dizer o que acontece quando um pecador se arrepende. Deus fica alegre. Não sei se você consegue imaginar essa cena. Eu imagino um Deus muito alegre quando o pecador se arrepende, porque está dizendo aqui, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. É quando Deus olha lá de cima e ele vê um pecador se arrependendo, a ponto dele fazer isso, e ele poder se alegrar. Quem sabe ele até não pula do trono, aleluia, glória a mim, mais um pecador se arrepender. Porque Deus, olha aqui para mim, é um Deus alegre. Eu sei que muitos de nós fomos criados com uma ideia, principalmente católica, de que Deus é um velhinho sentado num trono, barba branca, cabelo branco com um cajado, com a cara de mal, esperando a gente aprontar. A hora que aprontar, e a gente ouvia muito falar isso, né? Quando a gente fazia uma coisa, Deus castiga, eu falei, estou lascado. E aí a gente tem uma dificuldade de entender que nós temos um Deus que é alegre. Deus, ele é alegre, meu irmão. E Deus, ele quer derramar sobre nós a alegria dele, porque o reino dele é um lugar de alegria. Apesar das coisas. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo. Sabe o que significa ter bom ânimo? Continua animado, irmão. Oh, mas você tem coisa para resolver. Eu sei. Vou continuar animado, porque a minha alegria não é das circunstâncias, não é baseado nas pessoas que estão à minha volta. A minha alegria não está baseada no dinheiro que eu tenho na conta. A minha alegria não está baseada nas minhas emoções. Porque tem gente que é assim: eu estou bem hoje, aleluia, glória a Deus. Eu estou mal hoje, aí está numa vida de depressão, some, desaparece, não quer falar com ninguém, se isola. Não, a alegria não é baseada nas emoções, ela é baseada no Senhor Jesus. Porque o reino dele é um reino de justiça, paz e alegria. Quando a justiça de Deus governa, a paz se estabelece. E onde há paz se estabelece, a alegria floresce. Esse é o reino de Deus. Nós não temos que esperar um dia ir para o céu para ver esse reino. A oração é: venha o teu reino. E o reino dele é de justiça, paz e alegria. É isso, é aqui, meu irmão. Nessa terra nós veremos a justiça de Deus, a paz do Senhor e a alegria do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.